Algumas manhãs parecem pesar uma eternidade. O corpo desperta, mas a alma reluta, como se estivesse ancorada em um mar de incertezas e angústias invisíveis. Você abre os olhos e o silêncio do quarto ecoa mais alto do que qualquer palavra que pudesse ser dita naquele momento. Não é cansaço físico, é uma exaustão que nasce nas profundezas do ser. É aquela sensação de que as forças estão se esvaindo, como areia escorrendo por entre os dedos, e você não sabe como segurar. O peito aperta com perguntas que parecem não ter respostas. Por que tudo está tão difícil? Quando essa tempestade vai passar? O Salmo 143, 7 traduz esse clamor com perfeição. Responde-me depressa, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem à cova. Essa é a voz de alguém que chegou ao limite, que já não encontra recursos em si mesmo para continuar lutando. É a constatação dolorosa de que a nossa força humana tem um fim. E quando esse fim chega, o que nos resta? Resta a fé, por menor que seja, de que não fomos abandonados no meio do caminho. É muito comum, nos dias difíceis, sentirmos que estamos caminhando sozinhos em um deserto. A solidão emocional é um dos fardos mais pesados de carregar. Você pode estar rodeado de pessoas no meio do trânsito caótico ou na mesa de jantar com a família, e ainda assim se sentir completamente isolado. A dor tem essa capacidade cruel de nos fechar em nós mesmos, criando muros invisíveis entre nós e o mundo. E nesse isolamento, a voz do desespero tenta nos convencer de que a batalha já está perdida, de que não há luz no fim desse túnel escuro e interminável. Mas eu quero que você preste muita atenção no que vou lhe dizer agora. Essa dor que você está sentindo, esse vazio que parece engolir a sua esperança, não é o seu destino final. É apenas um capítulo, uma vírgula na história maravilhosa que o Criador está escrevendo para você. Você é importante. A sua vida tem um propósito que vai muito além das dificuldades que você está enfrentando hoje. Não permita que o peso do momento roube a visão do seu futuro. Há um amanhã preparado para você, cheio de promessas e de renovação. Pense por um instante em uma pequena semente que é lançada na terra escura e úmida. Para que ela cresça e se transforme em uma árvore frondosa, capaz de dar frutos e oferecer sombra, ela precisa passar por um processo doloroso. Ela precisa romper a própria casca, enfrentar a escuridão do solo e buscar a luz do sol. Esse rompimento não é o fim da semente. É o começo de uma nova vida, de uma transformação profunda e necessária. Assim também somos nós. Os dias difíceis são como essa terra escura, e a dor que sentimos é a nossa casca se rompendo para que possamos crescer e alcançar o nosso verdadeiro potencial. E é exatamente nesses momentos de maior fragilidade que a força de Deus se manifesta em nossas vidas. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, revelou um segredo profundo sobre a graça divina. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa carregar o mundo nas costas e fingir que está tudo bem quando o seu coração está sangrando. Deus não espera que você seja invencível. Ele só espera que você seja sincero e que entregue a Ele a sua fraqueza, para que Ele possa preenchê-la com a sua força inesgotável. Há uma história pouco contada, mas muito poderosa, sobre um homem chamado Bezalel. Ele não era um rei famoso, nem um guerreiro imbatível, nem um profeta que dividia mares. Ele era um artesão, um trabalhador comum, escolhido por Deus para construir o tabernáculo. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus encheu Bezalel com o seu espírito, dando-lhe habilidade, inteligência e conhecimento em toda espécie de ofício. Deus não exigiu que Bezalel fosse alguém extraordinário por si só. Ele capacitou um homem comum para realizar uma obra extraordinária. Da mesma forma, Deus quer capacitar você hoje. Ele conhece as suas limitações, as suas dúvidas e os seus medos. Ele sabe que a jornada tem sido árdua e que as suas pernas estão cansadas. Mas Ele não chamou você para caminhar sozinho. Ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você sente que não pode mais dar um passo sequer, é Ele quem lhe carrega no colo. É o Espírito Santo de Deus que sopra vida sobre as suas brasas quase apagadas, reacendendo a chama da esperança e da fé em seu coração. Você só precisa abrir espaço
para que Ele atue em sua vida. Receber a força de Deus não é um passe de mágica que faz os problemas desaparecerem instantaneamente. Não é uma fórmula pronta que o isenta de enfrentar as tempestades. Receber a força de Deus é uma decisão diária de confiar, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. É a escolha de levantar os olhos para os céus, quando tudo ao nosso redor nos puxa para baixo. É a coragem de entregar o controle da nossa vida àquele que governa o universo, sabendo que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos e os seus caminhos são perfeitos. Se você está passando por um momento em que as palavras parecem faltar na hora de orar, não se preocupe. Deus não precisa de discursos eloquentes ou de frases bem elaboradas. Ele entende o silêncio do seu coração. Ele ouve o som das suas lágrimas e interpreta os seus suspiros mais profundos. O salmista clamou: "Responde-me depressa, Senhor. O meu espírito se abate." Você pode fazer essa mesma oração hoje. Um simples "Senhor, me ajuda" tem o poder de mover os céus a seu favor. A sinceridade do seu clamor é a chave que abre as portas da provisão divina. A história de Ruth nos ensina muito sobre recomeços e sobre a fidelidade de Deus nos dias mais sombrios. Ela era uma jovem viúva, estrangeira e pobre, que escolheu acompanhar a sua sogra Noemi em uma jornada incerta. Ruth poderia ter desistido diante das dificuldades, mas ela escolheu confiar no Deus de Noemi, e a sua fidelidade a levou a um destino surpreendente. Ela foi trabalhar nos campos de Boaz, recolhendo espigas para sobreviver, e lá encontrou não apenas o sustento, mas o resgate de sua história. Ela se tornou bisavó do rei Davi e entrou para a genealogia de Jesus. A vida de Ruth nos mostra que Deus não desperdiça o nosso sofrimento. Ele pode transformar as nossas tragédias em testemunhos de vitória. Ele é o Deus das reviravoltas, aquele que pega as peças quebradas da nossa vida e constrói um mosaico maravilhoso, com um propósito que jamais poderíamos imaginar. Por isso, não desanime diante das adversidades. A sua história ainda não terminou. O autor da vida continua escrevendo os seus capítulos e ele promete um final feliz para aqueles que nele confiam. Acredite nessa promessa. Como então receber essa força nos dias difíceis? O primeiro passo é o reconhecimento. Reconheça a sua fraqueza, a sua dor e a sua necessidade de Deus. Não tente esconder as suas cicatrizes. Elas são a prova de que você sobreviveu às batalhas anteriores e de que é capaz de vencer as próximas. Em vez de lutar contra a sua vulnerabilidade, use-a como uma ponte para se conectar com o Criador. Diga a Ele, com todas as letras, que você precisa do seu abraço, do seu consolo e da sua orientação. Ele está apenas esperando que você o convide para entrar. O segundo passo é a entrega. Entregar os seus fardos ao Senhor é um ato de confiança e de libertação. A Bíblia nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pare de tentar resolver tudo do seu jeito. Solte o controle e permita que Deus tome a direção da sua vida. Quando entregamos as nossas preocupações a Ele, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que guarda os nossos corações e as nossas mentes, mesmo em meio às maiores tormentas. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. E o terceiro passo é a perseverança. A caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona que exige resistência, foco e determinação. Haverá dias em que a vontade de desistir será esmagadora, mas é exatamente nesses dias que você precisa continuar dando um passo de cada vez. Lembre-se de que a força de Deus se renova a cada manhã. O maná não era acumulado para o dia seguinte, ele era recolhido diariamente. Da mesma forma, a graça de Deus é suficiente para cada dia. Busque a sua presença todos os dias, e Ele lhe dará o vigor necessário para enfrentar as batalhas diárias. Não permita que as vozes do desânimo e da derrota silenciem a voz de Deus em sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Alimente o seu espírito com as verdades eternas, medite nas promessas que Ele fez a você e declare a sua fidelidade, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. A nossa mente é um campo de batalha e nós precisamos enchê-la com pensamentos que nos edifiquem e nos fortaleçam.
Lembre-se de todas as vezes em que Deus já interveio na sua história, das vezes em que Ele já abriu portas onde não havia paredes, e traga à memória aquilo que lhe dá esperança. A dor que você sente hoje pode ser intensa, mas ela não tem a palavra final sobre a sua vida. A palavra final pertence ao Senhor, e Ele diz que você é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Levante a cabeça, respire fundo e renove as suas forças nele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa manhã vai chegar, trazendo consigo a luz, a paz e a restauração que você tanto espera e necessita. Confie no processo e confie naquele que guia os seus passos. A sua vida é um sopro divino, uma obra-prima que Deus desenhou com todo o cuidado e amor. Você é precioso aos olhos do Pai. Ele não desiste de você, mesmo quando você se sente fraco e imperfeito. O seu amor é incondicional, a sua misericórdia é infinita e a sua graça é abundante. Permita que essa verdade penetre no mais profundo do seu ser, curando as suas feridas e trazendo consolo ao seu coração cansado. Sinta o abraço de Deus envolvendo você neste exato momento, trazendo a paz e a segurança de que você não está só. Lembre-se da mulher do fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento, de exclusão e de tentativas frustradas de encontrar a cura. Ela havia gastado tudo o que tinha e estava cada vez pior, mas quando ouviu falar de Jesus, a esperança renasceu em seu coração. Ela não precisou de um toque especial dele, não precisou de uma oração elaborada. Ela apenas tocou na orla de suas vestes, movida por uma fé simples e profunda, e naquele instante ela foi curada. A virtude de Jesus fluiu para a sua vida, restaurando a sua saúde e a sua dignidade. Você também pode tocar nas vestes de Jesus hoje. Através da sua fé, por menor que ela pareça ser, você pode se conectar com a fonte da vida e receber a cura, a libertação e a força de que necessita. Não importa o tempo que você está sofrendo, não importa quantas vezes você já tentou e falhou, Jesus está passando por você agora, e Ele está pronto para lhe conceder o milagre que você tanto espera. Estenda a mão da sua fé, toque nele e experimente o poder transformador do seu amor e da sua graça. A verdadeira força não reside na ausência de fraqueza, mas na capacidade de prosseguir apesar dela. É como o rio que contorna os obstáculos, esculpindo as pedras e abrindo novos caminhos em direção ao mar. A água parece frágil, mas a sua persistência a torna capaz de vencer até a rocha mais dura. Seja como esse rio, não pare diante dos obstáculos, não desista diante das pedras no caminho. Contorne-as com a sabedoria e a força que Deus lhe dá. Continue fluindo, continue avançando em direção ao destino que o Pai preparou para você. Deixe que o Espírito Santo o conduza e o oriente em cada passo. Ele é o Consolador, aquele que está sempre ao seu lado, pronto para lhe dar a mão e o ajudar a levantar quando você cair. Ele conhece o caminho melhor do que ninguém e ele sabe exatamente o que você precisa para chegar lá. Confie na sua direção, seja sensível à sua voz e obedeça aos seus comandos. Quando você se deixa guiar pelo Espírito de Deus, a jornada se torna mais leve, os fardos se tornam suportáveis e a alegria se torna a sua companheira inseparável. Hoje é o dia de renovar a sua esperança e a sua confiança em Deus. É o dia de deixar para trás o peso do passado, a ansiedade do futuro e viver o presente com a certeza de que o Senhor está com você. É o dia de abrir o seu coração e deixar que a luz de Deus dissipe todas as trevas que tentam obscurecer a sua visão. Abrace a vida que Ele lhe deu. Valorize cada momento. Agradeça por cada bênção e encare cada desafio como uma oportunidade de crescer e de se aproximar ainda mais dele. A força de Deus não é um conceito abstrato, é uma realidade tangível que você pode experimentar todos os dias da sua vida. É a força que o sustenta quando você não pode mais. É a luz que o ilumina quando a escuridão toma conta. É o amor que o acolhe quando o mundo o rejeita. Abra o seu coração para receber essa força. Permita que Deus seja a sua rocha, a sua fortaleza, o seu libertador e o seu refúgio seguro. Nele, você encontrará tudo o que precisa para viver uma vida plena, abundante e vitoriosa. E quando os dias difíceis chegarem,
Lembre-se do Salmo 143. Clame ao Senhor, seja sincero em sua oração e confie na sua resposta. Ele não se esconderá de você. Ele não o abandonará à própria sorte. Ele estenderá a sua mão poderosa e o resgatará das águas profundas. Ele lhe dará asas como as águias, para que você possa voar acima das tempestades e contemplar a beleza e a imensidão do amor de Deus. A sua história é uma história de vitória, e o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Acredite nisso com todo o seu coração. O Senhor é a sua força e o seu escudo. Nele o seu coração confia, e dele você recebe a ajuda de que necessita. Que o seu coração exulte de alegria e que você o louve com o seu cântico. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre. Amém. Eu espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração e trazido um pouco de luz para os seus dias. Se você está passando por um momento difícil, eu quero orar por você. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde está assistindo. Se houver algum parente próximo ou amigo que também esteja precisando de oração, coloque o nome dele também. Estaremos clamando a Deus por cada um de vocês, para que Ele lhes dê a força e a sabedoria necessárias para enfrentar qualquer desafio. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você sempre será avisado quando postarmos um conteúdo novo, feito especialmente para abençoar a sua vida e edificar a sua fé. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir uma palavra de esperança e encorajamento hoje. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família, e que a paz dele esteja sempre com você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.